Olá meninos, bom dia. Hoje é a nossa penúltima aula, a gente vai falar de avaliação fisioterapêutica respiratória. Na próxima semana a gente vai falar de avaliação neurológica e em seguida a gente vai fazer revisões para a nossa segunda verificação. Então vamos lá, deixa eu passar aqui. Pronto. O nosso sistema respiratório ele é formado por pulmões e por vários órgãos que vão ser responsáveis pela condução do ar para dentro e para fora das cavidades pulmonares. Então, a gente tem as fossas nasais e a boca, que é o nosso primeiro contato com a parte externa. Em seguida, a gente vai ter a faringe, logo abaixo a laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Esses três últimos, os brônquios, bronquíolos e alvéolos, são regiões que estão na parte pulmonar, ou seja, nos pulmões. Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho, do nosso ar. Então, ele entra pela região nasal. E aqui ele vai ser filtrado, umidificado. A gente tem nessa região, a gente tem células mucociliadas que são responsáveis por fazer essa questão da filtração, da umidificação e o transporte do ar para dentro dos pulmões. Além da parte nasal, a gente também pode ter entrada de ar pela boca, como eu mostrei para vocês anteriormente, no slide anterior. Em seguida, a gente teria a faringe, não aparece aqui, tá? A gente tem a laringe, a traqueia, a região final da traqueia, que é a carina, que é onde eu vou bifurcar para entrar nos meus dois pulmões. E aí eu tenho uma divisão dos pulmões, que eu tenho uma divisão do lado direito e do lado esquerdo. O lado direito ele é dividido em três partes, ou lóbulos, que a gente chama de lóbulo superior, médio e inferior no lado direito, e no lado esquerdo a gente só tem o superior e o inferior. Aqui mostrando novamente para vocês, tá? A laringe, a traqueia, a região da carina, que é a região da bifurcação, o ponto de encontro. E aí eu vou ter a entrada do brônquio principal dentro do meu pulmão. Em seguida, esse brônquio principal, eles vão começar a se dividir cada vez mais, eles vão começar a se segmentar. A partir dessa segmentação, eu já tenho novos nomes. Então, a partir daí, eu tenho brônquio secundário. Em seguida, eu vou ter brônquios terciários, bronquíolos, bronquíolo terminal e, por último, os alvéolos. É na região dos alvéolos que eu vou ter a troca gasosa. Certo? É nessa região que eu vou ter a troca do gás carbônico pelo oxigênio. Pois bem, a gente reviu um pouquinho da anatomia para a gente poder entrar um pouquinho na nossa avaliação respiratória. Lembrando que aqui é só um básico, provavelmente vocês vão ver mais lá na frente quando vocês forem falar da disciplina respiratória. Então, a nossa avaliação não podia fugir da regra. Tá? Inicialmente, a gente começa com a história da doença. Então, um paciente que chegou para a gente com uma queixa respiratória, um paciente de quadro pulmonar, a gente precisa iniciar pela história da doença atual, história da doença pregressa, a gente precisa fazer a anamnese. Em seguida, a gente parte para a inspeção. O que seria essa inspeção? Aqui a gente vai ver umas particularidades, diferente de traumato. Então, aqui a gente tem a inspeção estática, é o momento em que eu vou avaliar o tórax do meu paciente com ele parado. Tá? Como o nome já diz, inspeção estática, meu paciente parado. Então, aqui eu vou ver as medidas de tórax, eu vou avaliar as medidas de tórax, simetria do meu tórax, eu tenho um tórax simétrico, tanto direito quanto esquerdo ou não. E as condições de pele no meu paciente, tá? Então, tem alguma alteração de pele, alguma anomalia na pele que possa me indicar alguma patologia ou não. Aqui é só um exemplo de algumas assimetrias de tórax que a gente pode observar, tá? Um tórax normal seria um tórax como a gente vê nessa primeira imagem.
Aí aqui eu tenho algumas anomalias de tórax. Eu teria o tórax em barril, tá? Então é esse tórax expandido, um pouco arredondado, tanto na parte anterior quanto na parte posterior. Eu tenho um tórax cifoscolioso ou cifoscoliose, um tórax em cifoscoliose, tá? Então a gente viu nas aulas anteriores as patologias de coluna, então aí a gente pode relacionar com a questão do desvio torácico na coluna, com desvio na região torácica da coluna. Eu tenho um tórax em barril, então é aquele tórax mais fundinho na região anterior, tá? O tórax em funil. Tórax em barril é esse tórax aqui, tórax em funil. E eu tenho um tórax de pombo, aquele famoso conhecido como peito de pombo. Todo esses são algumas assimetrias de tórax que a gente pode observar. E aí a gente tem a inspeção dinâmica. É uma inspeção que eu vou avaliar com o movimento. Então, são os movimentos respiratórios, tudo a ver com o movimento pulmonar. Na inspeção dinâmica, eu vou observar os movimentos respiratórios, frequência respiratória, então eu vou quantificar. Lembra na nossa primeira aula de sinais vitais que a gente aprendeu a avaliar a frequência respiratória? A gente já chegou a fazer uma prática em sala de aula. Então, nesse momento, eu vou observar tanto os movimentos respiratórios que o meu paciente faz, quanto a frequência respiratória. Ele faz o quê? Uma frequência respiratória de 12, uma frequência respiratória de 16, uma frequência respiratória de 20, e aí eu vou quantificar. Eu vou observar também amplitude e ritmo respiratório. O que seria amplitude? Se essa respiração está uma respiração mais superficial, ou ela é uma respiração mais superficial, ou ela é uma respiração mais profunda. Então, meu paciente ele infla muito mais o pulmão e demora muito mais para retornar, ou ela é uma respiração mais superficial? O ritmo, a relação entre a inspiração e a expiração. Então, eu consigo ter um ritmo adequado entre a inspiração e a expiração ou não? Esse meu paciente ele tem uma certa arritmia. Se esse meu paciente ele usa musculatura acessória, né? Se ele usa músculos acessórios, aqui a gente pode observar, tá? Então, se ele usa geralmente um dos músculos que a gente observa logo quando tem uso de musculatura acessória é o esternocleidomastoide. Se o meu paciente tem retração ou tiragem intercostal, então entre as costelas eu consigo observar uma depressão e uma elevação. Eu consigo ver a musculatura entre as costelas se ter um certo afundamento, que a gente chama de retração ou tiragem intercostal. Aqui também na inspeção dinâmica a gente tem envolvido a questão da ausculta pulmonar, certo? E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aqui na frente. Na palpação, a gente vai avaliar se o meu paciente ele tem desvios para algum lado. A gente vai palpar também a região torácica, porque como eu mostrei para vocês na assimetria, a gente tem uma questão da disfunção de tórax que pode estar relacionado à questão pulmonar, né? A gente tem as costelinhas ali conectadas, então eu posso sim ter um paciente que tem um problema pulmonar relacionado a algum desvio postural. Vou palpar a procura de dor, algumas massas na região do tórax. Eu vou palpar para me ver a excursão respiratória, o movimento respiratório. Excursão é o movimento respiratório. E eu vou palpar para me ver o frêmito tóraco-vocal. Vou palpar também as regiões de linfonodos. Então, aqui a gente tem linfonodos cervicais, vou mostrar para vocês na figurinha, tá? Então, vou palpar esta região dos linfonodos cervicais. Alguns linfonodos supraclaviculares acima da clavícula. Olha, aqui a gente tem a clavícula e aqui em cima a gente tem os linfonodos supraclaviculares e os linfonodos axilares. Então, vou palpar essa região dos linfonodos. Palpação da traqueia, tá? Então, aqui a gente tem laringe, tá? Toda essa região aqui a gente tem a laringe. Logo abaixo, a gente tem a tireoide.
e mais um pouquinho embaixo a gente tem a traqueia, como vocês estão vendo aqui na figurinha. Tá? Então, aqui a palpação da região da traqueia. Um pouquinho abaixo do pomo de Adão. E aí a gente vai ver o movimento respiratório, a excursão respiratória. Opa, aqui, tá? Então, o certo é a gente pegar dessa forma, tá? Opa, aqui, certinho, tá? E a gente vai dividir em 3 partes. A gente vai começar aqui em cima, palpando um pouco mais em cima. O que a gente vai observar na excursão respiratória? A gente vai observar a expansão torácica e o movimento de tórax. Tá? Então, se esse meu paciente ele consegue expandir o tórax, e se esse movimento ele é simétrico ou assimétrico, tá? Então, aqui eu palpo a região do ápice e peço para ele fazer uma inspiração e uma expiração e eu observo o movimento. Em seguida, eu palpo um pouco mais embaixo, na região medial, tá? Peço o mesmo movimento, uma inspiração e uma expiração, o máximo que ele conseguir, certo? E aqui eu posso palpar na região posterior, tá? Então, aqui ápice, região mais medial para base e na parte posterior. Em seguida, eu tenho o frêmito tóraco-vocal. Para que serve o frêmito tóraco-vocal? O frêmito tóraco-vocal, ele serve para a gente observar a vibração da parede torácica. Se eu tiver uma vibração diminuída, eu vou ter uma obstrução brônquica e barreira, porque o meu paciente ele tem alguma obstrução brônquica, alguma coisa está impedindo esse volume de ar. E se eu tiver um aumento do frêmito tóraco-vocal, é porque eu tenho presença de secreção. Geralmente é um paciente que é um paciente secretivo. Como é que eu vou fazer esse frêmito tóraco-vocal? Eu vou palpar, tá? Onde vocês estão vendo aqui, eu vou seguir aqui, ó, mãozinha aqui. Em seguida eu passo para cá, número 3, número 4, número 5, número 6. Então, ápice, terço médio, base, tá? Ou eu posso palpar dessa forma, com a mão para cima. Tá? Então, vou aqui, eu vou seguindo o mesmo exemplo, um lado, o outro, e vou comparando. Eu peço para o meu paciente falar 33 e observo uma vibração. Toda vez que ele falar 33, eu vou lá e vou conseguir sentir essa vibração. Se eu tiver uma diminuição, é porque eu tenho uma obstrução brônquica. E se eu tiver um aumento, é porque eu tenho presença de secreção. A percussão é o momento em que eu vou usar geralmente esses 2 dedos, tá? E eu vou seguir esse movimento aqui, certo? Geralmente entre 2 costelas, eu consigo palpar 2 costelas, vou lá e faço a percussão. E aí eu preciso observar se o meu paciente ele tem uma ressonância ou um claro pulmonar. O que seria isso? Um som normal de pulmão. Tá? Então, eu já consigo sentir um certo vácuo, tá? O que é normal, que é uma ressonância que a gente chama. Se eu tiver um som submaciço ou maciço, eu digo que o meu paciente, se for submaciço, ele pode ser um paciente que tem um derrame pleural. Se for maciço, um paciente que tem uma pneumonia lobar, tá? Geralmente um paciente que tem pneumonia. E se eu tiver uma hiperressonância, um aumento desse som, geralmente é um paciente que tem um enfisema, um pneumotórax, ou se eu tiver um timpanismo, é um grande pneumotórax. Então, geralmente, quando eu tenho um aumento desse som, né, uma hiperressonância, geralmente é um paciente que tem pneumotórax ou enfisema. Se eu tenho um som mais maciço, eu posso ter um paciente com pneumonia ou um derrame pleural. A ausculta, o que seria a ausculta? A ausculta ela vai me permitir ver o fluxo de ar através da árvore traqueobrônquica, tá? Então eu consigo ver todo esse fluxo de ar que está passando pelos meus pulmões, por toda a minha árvore traqueobrônquica. Eu consigo ver se o meu paciente, através de alguma alteração em algum desses sons, ele tem presença de líquido ou uma obstrução sólida, certo? Esses são os pontos de ausculta que eu observo, tá?
Então, esse daqui é o aparelho que a gente realiza a ausculta pulmonar, o estetoscópio. E a gente vai lá na vista anterior, a gente foca nesses pontos. E na vista posterior, a gente foca nesses pontos, tá? A gente vai seguindo, sempre comparando um lado com o outro. A gente sempre faz essa comparação, tá? A gente sempre compara o lado direito com o lado esquerdo ou vice-versa. Alguns sons respiratórios, né? Então, geralmente, o som vesicular, ele tem uma intensidade macia e relativamente baixa. O broncovesicular, ele tem uma intensidade intermediária e uma tonalidade intermediária. O brônquico, ele tem uma intensidade alta, então a gente consegue perceber com facilidade, e uma tonalidade relativamente alta. E o traqueal, muito alta e relativamente alta, tá? Então, aqui é como se a gente estivesse escutando de cima para baixo, tá? Então, aqui na setinha. Traqueal, broncovesicular e vesicular, tá? Quando eu tenho algumas alterações, então aqui eu posso ter estertores crepitantes ou só crepitações ou só estertores. Eu tenho estertores quando eu tenho substâncias líquidas que se agitam com a passagem de ar, então eu vou ter o que a gente chama de estertores, tá? Então, o que seria isso? Presença de líquido nas vias aéreas ou alvéolos. Ou então alvéolos colabados, doença pulmonar obstrutiva. Roncos, geralmente, indicativo de secreções. Sibilos são pacientes que apresentam geralmente broncoespasmo ou asma. E o atrito pleural, que é mais difícil da gente observar, não é tão comum, tá? Então, é a perda de líquido pleural lubrificante, e quando eu inspiro e expiro, eu consigo auscultar como se fossem dois pedaços de couro se esfregando entre si, que é o que a gente chama de atrito pleural. Que eu vou passar para vocês alguns sons, tá? Esses são os estertores crepitantes. É como se fossem, vocês podem fazer, é como se fosse esfregando um cabelo no outro, perto do ouvido. Crepitantes também, só que crepitantes finos. Sibilos, como se fossem assobios. Tá? Geralmente broncoespasmo, paciente com broncoespasmo, paciente com asma. Roncos. Esse é bem comum, tá? Paciente com secreção, paciente secretivo. Bom, é isso, gente, tá? Até a nossa próxima videoaula. Qualquer dúvida podem me contactar no WhatsApp. E é isso. Fiquem com Deus. Fiquem em casa. Se puderem, fiquem em casa. Beijo para todos vocês. Tchau, tchau.